Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a Palavras que Edificam. Hoje eu quero compartilhar com você um tema de grande relevância para o cristianismo dos nossos dias. Eu quero ler com você um texto que está na Palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 7. Diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. A Nova Versão Internacional traduziu assim esse texto: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Veja que interessante essa informação na Palavra de Deus. Eu acredito que um dos principais problemas que nós vivemos hoje, até mesmo no meio cristão, é o fato de que muitas pessoas estão vivendo num perigoso desprezo às coisas do reino dos céus. É como se houvesse um tipo de enfado. De um lado, nós vemos pessoas famintas, desejosas por Deus, pessoas que têm desejo pela palavra, desejo de orar, desejo de uma intimidade mais profunda com Deus. Mas infelizmente, de outro lado, muitos de nós estão vivendo nesta perigosa rota de desprezar as coisas de Deus por conta de coisas da terra. E esse texto nos ensina isso de uma maneira muito interessante. O que ele está dizendo é, como se diz naquela linguagem caipira popular: para quem está com a barriga cheia, goiaba tem bicho. E é exatamente isso. Quando a pessoa está farta de tantas outras coisas, muitas vezes até mesmo intoxicada de tantas outras coisas, é como se a pessoa gradativamente fosse perdendo aquele santo desejo pelas coisas de Deus. Uma das críticas que o Senhor faz à igreja de Éfeso é: vocês, apesar de terem uma alta performance, vocês identificaram os falsos apóstolos, vocês são perseverantes, vocês enfrentaram perseguições, mas vocês perderam o primeiro amor. É exatamente isso. Gradativamente, é como se as pessoas fossem se acostumando com as coisas de Deus e dando lugar na sua alma para outras coisas. Então, eu quero fazer 3 rápidas reflexões com você a respeito deste perigo. Na verdade, diante das coisas de Deus, a nossa alma necessariamente deveria sempre estar faminta e nunca farta. A primeira coisa que eu gostaria que você acompanhasse comigo é que qual é a causa do porquê as pessoas acabam gradativamente se acostumando e às vezes até mesmo desprezando aquilo que diz respeito ao reino dos céus. A causa é porque estas pessoas muitas vezes estão querendo voltar à sua vida antiga. Veja que interessante que a Bíblia nos conta a respeito do povo de Israel quando sai do Egito. Em Êxodo, no capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós
para que murmureis contra nós. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der a carne para comer e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem, e o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo-as, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. O último versículo diz que, ao verem o maná, algo que eles jamais haviam visto, o povo de Israel pergunta: o que é isso? E é exatamente o som da expressão no hebraico, o que é isso, que dá origem ao nome, maná. Maná significa exatamente o que é isso. Olha só, o povo de Israel permaneceu por um longo período de tempo cativo, como escravos. E quando Deus finalmente os liberta, ao invés de ficarem felizes pela libertação miraculosa que Deus havia dado a eles, eles decidem voluntariamente começar a murmurar. Depois de verem tantos sinais, depois de verem tantos milagres do Senhor, o povo de Israel começa a murmurar contra Deus. E é exatamente essa expressão que nós lemos nesse texto, que é repetida várias vezes: vocês estão murmurando. E Moisés diz: vocês não estão murmurando contra mim nem contra Arão, vocês estão murmurando contra Deus. Qual é o perigo, querido? Muitas vezes nós já experimentamos tantos milagres de Deus, tantos sinais extraordinários, e a gente se esquece tão facilmente das boas coisas que Deus faz na nossa vida. E aí nós começamos a reclamar. E muitas vezes o que nos leva a reclamar é exatamente isso. É que nós ainda guardamos na nossa memória aquilo que da vida velha nos era agradável. A palavra de Deus nos ensina que se nós estamos em Cristo, 2 Coríntios 5,17, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós não podemos guardar no nosso coração e não podemos permitir que a nossa natureza adâmica nos leve a desejar voltar para a vida velha. Porque quem é tomado por esse desejo, rapidamente vai desprezar as coisas de Deus, porque está tendo de novo prazer nas coisas do mundo. A alma farta pisa o favo de mel. Quando nós acabamos deixando o nosso coração se encher das lembranças das coisas erradas do mundo, dos desejos da nossa natureza pecaminosa, nós vamos desprezar o melhor, que é andar com Deus, viver com Deus e estar assentados à mesa do Rei. Veja que muitas vezes o povo de Israel cometeu essa falha, e a palavra de Deus nos ensina que tudo quanto antes foi escrito para o nosso ensino, para o nosso proveito foi escrito, para que nós possamos aprender com as lições do passado e não cometer os mesmos erros. Eu acredito que muitas pessoas estão vivendo exatamente dentro dessa situação, tendo permitido que o seu coração voltasse a amar aquilo que a natureza pecaminosa deseja. Mas eu quero convidar você a se encher de alegria na presença de Deus. Quanto mais você anda com Deus, quanto mais você ora, quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais prazer nas coisas de Deus você terá. Uma segunda observação é que muitas vezes a pessoa está colocando a sua atenção em coisas erradas. Por que é que alguém passa a desprezar aquilo que é de Deus, da nova vida em Cristo, e começa a se sentir farto das coisas de Deus
porque está cheia de outras coisas? Por um motivo que também nos deveria ser óbvio. Nós estamos colocando os nossos olhos em coisas que a gente não deveria, ou os nossos ouvidos. A Bíblia nos diz que os últimos dias seriam marcados por pessoas que teriam comichões. A palavra comichão significa coceira nos ouvidos, para ouvir outras coisas. E hoje nós estamos vivendo um momento em que existem muitas e muitas formas de entretenimento. E quando nós começamos a deixar com que o nosso coração seja dominado pelo desejo de estar entretido o tempo todo, nós corremos o risco de começar a desprezar as coisas de Deus. Essa é uma marca dos últimos dias. Pessoas com coceira no ouvido, para ouvir apenas aquilo que lhes agrada. Deixa eu te falar uma coisa, querido. É muito importante que você entenda que assim como na sua casa você precisa ter a alimentação diária, uma alimentação física diária, alimentos fisicamente falando, para você ter uma boa saúde, e você não consegue comer necessariamente coisas diferentes e nem consegue viver de sobremesa. Você precisa comer o pão de cada dia, o arroz e feijão do nosso povo, para que você consiga se manter. É assim na vida cristã. Você também precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias, para que você tenha força. Então, se você começar a buscar entretenimento ao invés de buscar esta vida de constante crescimento em Deus, rapidamente você vai desprezar as coisas de Deus. E que triste é isso, quando alguém permite que a coceira nos ouvidos por ouvir aquilo que lhe agrada tome o lugar de ouvir aquilo que realmente a gente precisa ouvir de Deus. Nem sempre o que a gente vai ouvir de Deus vai ser algo agradável, mas vai ser sempre algo proveitoso, construtivo e abençoador. Nós precisamos tomar muito cuidado com esta tendência de buscar o entretenimento em detrimento de buscar a presença de Deus e o alimento diário na palavra de Deus. Agora olha que interessante, esse mesmo texto que diz que para aquela pessoa que está farta o mel é desprezível, esse mesmo texto nos diz que para aquele que está faminto até o amargo é doce. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, está escrito assim: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O que nós podemos entender é que quando nós estamos famintos pela palavra de Deus, pela sabedoria que vem de Deus, nós não vamos buscar qualquer outra coisa que possa nos intoxicar e nos tornar incapazes de ter prazer nas coisas de Deus. Porque alguém poderia dizer assim: por que é que as pessoas têm essa tendência de gradativamente desprezando as coisas de Deus e voltando a ter prazer nas coisas do mundo? Não é porque as coisas de Deus não sejam prazerosas, querido. Eu nasci num lar cristão. Eu vivi toda a minha vida dentro daquilo que nós chamamos de um meio cristão. E eu tenho a maior alegria nas coisas de Deus até hoje. E não é porque simplesmente eu quero ter, mas algo foi construído dentro do meu coração. E é a construção de ter prazer nas coisas de Deus por aquilo que nós vivemos em Deus. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais prazer nas coisas de Deus você tem. É como o exercício, que quando você começa a praticar, você sente algumas dores, mas logo o prazer do bem-estar daquele exercício para a sua vida começa a gerar em você um impulso de desejar cada dia mais exercitar e ficar bem. Quando nós exercitamos a nossa vida em Deus, o nosso espírito é exercitado em Deus, nós passamos a ter uma alegria muito profunda. Na verdade, existe um momento na vida de toda pessoa que entrega a sua vida a Jesus, que nós chamamos de primeiro amor, que é aquele momento em que a pessoa está tão feliz de ter recebido a salvação, o perdão de seus pecados, de ter reconhecido Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Este é um momento muito especial na vida daqueles que são os novos convertidos. E neste momento, geralmente, a pessoa fica com um entusiasmo muito grande. Ela quer pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, ela quer aprender a Bíblia,
de uma maneira muito rápida, ela tem um grande interesse por tudo aquilo que acontece na igreja. Mas se nós deixarmos com que este primeiro amor se esfrie, nós vamos cair no erro da igreja de Éfeso, que era uma igreja extremamente operosa, que tinha uma dinâmica muito acelerada no que diz respeito a fazer coisas, mas havia perdido o principal, o amor. A verdade, querido, é que quando nós temos amor a Deus, as coisas de Deus vão ser prazerosas para nós. E até mesmo quando a palavra de Deus vier nos corrigir, vier trazer uma palavra de admoestação, nos mostrando onde nós estamos errados, nós vamos ter prazer, porque nós entendemos que a disciplina, a princípio, como o texto que nós lemos de Hebreus, ela não produz alegria, mas depois ela produz um fruto pacífico, ela traz paz por aqueles que são exercitados por ela. Se você entender estas verdades, você vai perceber que à medida que você caminha com Deus, você vai ter mais prazer em Deus do que nas coisas deste mundo, e gradativamente as coisas deste mundo vão perdendo completamente o significado. E quando eu falo coisas deste mundo, eu não estou dizendo da vida normal, eu estou dizendo das coisas erradas que nós fazíamos antes de conhecer o Senhor. Essas coisas vão perdendo sentido, vão perdendo prazer, porque o prazer nas coisas de Deus, a alegria em Deus é infinitamente maior e melhor. Eu sei que talvez isso para você possa soar estranho, mas o contrário também é verdadeiro. Mesmo estando em Deus, se você não busca a presença dele, se você não exercita o teu espírito, você vai se enfraquecendo e gradativamente as coisas do mundo vão ficando atrativas de novo e as coisas de Deus começam a se tornar desprezíveis. Portanto, o meu conselho para você é que você tome muito cuidado para você não permitir que o seu coração se incline para este lado, onde você vai perder o melhor, o infinitamente melhor, que é a presença e a graça de Deus. Nós precisamos tomar esse cuidado e que a gente tenha fome pelas coisas de Deus, que no nosso coração haja o mesmo sentimento que havia também no coração do salmista Davi. Ele dizia que a maior alegria dele era estar na casa de Deus. Ele diz que de todos os lugares, de todos os ambientes, o melhor é a presença de Deus. Sabe, querido, quando a gente despreza aquilo que nós temos, corremos o risco de perder. E nós precisamos aprender esta lição. A palavra de Deus nos ensina que Deus vai honrar aqueles que o honram, mas aqueles que o desprezam serão desprezados. Esta é a palavra de juízo que veio de Deus sobre a vida do sacerdote Eli e de sua família. Deus está nos chamando a amá-lo. E embora esse amor, a princípio, seja dele para conosco, à medida que caminhamos com Deus, o nosso coração se enche de amor por ele. Que o seu coração se encha tanto deste amor por Deus, que as coisas deste mundo se apaguem, que o brilho das coisas deste mundo, que o desejo pelas coisas da velha natureza se percam, e que o seu coração se encha desta nova natureza, da natureza de Deus, da natureza de Cristo. Deus te abençoe através desta palavra.